Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do derby? O Palmeiras joga o suficiente para vencer, o Veiga decide e é expulso e o Corinthians se afunda cada vez mais na zona do rebaixamento. O Antônio Oliveira vai ficar ou não? Vamos falar sobre o jogo? É nesse vídeo aqui. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever para a gente bater 1 milhão de inscritos? Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo aí. Vamos falar da partida em si. O Corinthians não jogou tão mal. O Palmeiras não jogou tão bem. Esse foi o resultado. Aí você chega no placar final, 2-0 para o Palmeiras. Mas isso pode minimizar o fato do Palmeiras ter feito 2 gols de bola parada ou o Corinthians ter sofrido 2 gols numa desatenção? Não. Trata-se de competência e também do que está além do campo, que é uma situação muito mais complexa. Mas quando o Palmeiras leva a campo um time com desfalques, mas mesmo assim um estreante na zaga chamado Vitor Reis, que assume a responsabilidade, que encara um derby, travando as ações defensivas do Corinthians e ainda faz um dos gols da vitória no maior clássico que ele tem para disputar, no seu primeiro jogo como profissional, marcando o seu primeiro gol como profissional, você vê que isso foi balizado, alicerçado muito antes. E aí quando esse jogador entra no profissional, ele já está preparado, ele já está pronto. Isso é gestão. E é chover no molhado falar do que o Palmeiras tem feito na gestão, especialmente nas categorias de base nos últimos tempos. Até porque o seu parceiro de zaga foi o Naves, já que Gustavo Gomes e Murilo desfalcaram o Palmeiras. Só para você ter uma ideia. Além de outros setores, né? Porque o Palmeiras também está sem... Bom, o Dudu nem entrou no jogo, né? Mas o Bruno Rodrigues, que está machucado, o Lázaro, que também está machucado, o Richard Rios, que está na Copa América, o Aníbal Moreno, que foi um desfalque por suspensão, o próprio Rony. E mesmo assim, o Palmeiras não se assustou com o clássico, mesmo que não tenha jogado lá um grande primeiro tempo. No segundo melhorou, evidentemente, buscou o seu resultado e depois, quando mesmo tendo um jogador a menos, teve mais próximo de fazer o terceiro do que de sofrer o primeiro gol do Corinthians. Mas o Corinthians não jogou absolutamente nada, pelo contrário. Termina o primeiro tempo e eu pensei o seguinte, bom, a estratégia está funcionando. Um Corinthians que estava travando um pouco as ações do Palmeiras, o Palmeiras estava um pouco não conseguindo jogar e também com algumas peças individuais abaixo, né? O Estevão não fez um grande jogo, fez alguns lances de efeito e tal, mas não foi o jogador que, enfim, a gente esperasse no jogo. A grande figura do primeiro tempo foi o Wesley, jogador do Corinthians, que vejam só, foi até colocado como dúvida na escalação pelo Antônio Oliveira. Pelo amor de Deus, o principal jogador do time. Foi dali que saíram as principais jogadas do Corinthians. Jogadas essas que também não tinham um acabamento. Por quê? Porque o Corinthians jogava tudo nos pés do Wesley e o Wesley apostava tudo na sua jogada individual e ninguém aproximava para tabelar com ele. Ninguém aproximava para jogar com o Wesley. E o Wesley ficava encaixotado no lado direito defensivo do Palmeiras e levava vantagem em vários momentos. Foi dali que surgiram algumas das principais chances do Corinthians, mas também nada que pudesse ameaçar o Palmeiras. O Palmeiras se sentiu desconfortável, é verdade. O Corinthians conseguiu travar um pouco o Palmeiras e isso foi um grande mérito. E vejam só, terminou 0-0 o primeiro tempo. Para o Corinthians isso já tinha sido um grande feito, para você ter uma ideia da diferença entre os dois times. Vem o segundo tempo, e numa bola parada, o Corinthians abre o placar com Rafael Veiga e um leve desvio de Fabinho que se abaixa na barreira, a bola bate na trave e engana o Matheus Donelli. É curioso, né? Porque parece uma coisa muito sobrenatural. E o Abel Ferreira, até de forma irônica, eu acho que foi irônico, né? Falou na entrevista coletiva que queria parabenizar o Vitor Castanheira, que treinou muito essa jogada, né? Do Veiga chutar rasteiro, o Fabinho se abaixar, a bola bater na cabeça dele, beijar o poste e tal e entrar. A gente treinou muito essa jogada. Eu acho que ele quis dizer que o Palmeiras trabalha muito a bola parada. E é óbvio que não foi dessa maneira que eles trabalharam, mas, cara, é um time que exerce muito bem a bola parada quando ela se oferece. E aí isso está apenas no imponderável, no azar, como disse o Antônio Oliveira na entrevista coletiva, dizendo, perdemos em 2 gols de bola parada. Quem tem a capacidade, quem tem a competência para impedir bolas paradas do adversário ou para ser efetivo ao ter à disposição essa bola parada? Isso também é trabalho, tanto do Palmeiras que fez os gols, como do Corinthians que sofreu. O Corinthians teve 2 vacilos que não pode ter.
porque estava realmente fazendo um jogo de enfrentamento até aquele momento contra um Palmeiras desfalcado dentro da sua casa. Estava gerando um pouco de desconforto. Mas aí oferece uma falta na entrada da área para um jogador como o Rafael Veiga. Não fosse dessa forma, o gol poderia ter sido de outra maneira. Depois ofereceu escanteios sequenciais em que, vejam só, numa zaga, numa área que tem Kaká e Gustavo Henrique, o Vitor Reis foi lá e fez o gol numa cobrança primorosa do Rafael Veiga também. Então, assim, o Corinthians jogou o que pôde. Fez um jogo de enfrentamento. Léo Maná deu carrinho, bateu no peito e tal. Mas tecnicamente, taticamente. Muitas vezes, quando o Wesley caía pelo lado esquerdo no primeiro tempo, o Bidon tentava se aproximar um pouco lá, o Garro mais solto, muitas vezes deixava um buraco do lado esquerdo mais centralizado, em que o Palmeiras, ao recuperar a bola, tinha um latifúndio para percorrer. E aí coube ao Gustavo Mosquito ter que voltar para tentar recompor. Ele foi muito mais um defensor do que um atacante no jogo. O que fez o Gustavo Mosquito de produção ofensiva? O Yuri Alberto, que no segundo tempo até recebeu um pouco mais de bolas. No primeiro tempo, as jogadas se centralizaram muito mais no Wesley, e mesmo as que chegaram nos pés do Yuri Alberto, ele realmente não estava numa noite feliz, né? Então, assim, a produção ofensiva do Corinthians, ela é inócua, ela é insossa. Ela pode ter posse em algum momento, mas ela não se torna efetiva. E o Palmeiras sabe muito bem o que fazer com a bola, né? Então, mesmo que você permita o adversário, e o permita bem entre aspas aqui, não é que o Palmeiras deixa o Corinthians ficar com a bola, é que em algum momento, até por ser um clássico, você sabe que o adversário vai ter posse. Mas o Palmeiras controla esse espaço. Ele sabe exatamente até quando ele é ameaçado ou não. E é claro que, enfim, o Corinthians chegou em alguns momentos até para fazer gols, o Everton fez uma ou outra defesa, mas nada que gerasse uma preocupação muito grande, mesmo com todos os problemas que o Palmeiras estava enfrentando. Depois dos gols marcados, aí tem a expulsão do Veiga, que é justa, legítima, na minha opinião. Ele realmente agride o Rodrigo Garro, que enfiou o dedo na cara do Estevão lá, que fez uma gracinha na ponta direita, tudo dentro dos conformes do clássico, mas o Veiga realmente ali perdeu a cabeça. Para muitos torcedores, ele fez o que tinha que fazer, né? Porque, enfim, ele representou o torcedor, né? E está tudo certo quem pensa dessa forma, só estou aqui analisando a correção da decisão da arbitragem, né? Que naquele momento, diante do que o Veiga fez, não tinha outra medida a não ser expulsar o jogador do Palmeiras, que já tinha decidido a partida. Mas vejam só, mesmo o Palmeiras com um jogador a menos a partir dali, ele continua mandando no jogo. Claro que o Corinthians daqui a pouco se assanhou um pouco, né, com as opções e alternativas, com as substituições que os dois times acabaram fazendo, mas o Palmeiras esteve mais próximo, na minha opinião, de fazer um terceiro gol do que de sofrer um gol. O Antônio Oliveira, no exato momento em que o Veiga acaba expulso, ele tira o Wesley para botar o Pedro Raul. E aí, senhoras e senhores, eu preciso dizer, foi exatamente essa troca que ele fez, né? Porque assim, depois ele justifica na entrevista coletiva dizendo que o Wesley pediu para sair. É claro que, enfim, o Wesley não falou, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas é a palavra do treinador, que ele estava comendo banana no banco de reservas, desgastado pelo jogo que fez. E ele fez um jogo realmente de desgaste, de intensidade. Mas assim, tá bem, eu vou tentar respeitar aqui o fato de que se o jogador pediu para ser substituído. Mas é ruim, né? É ruim porque nós estamos falando do principal jogador do time naquele momento. Quando o adversário fica com um a menos e você tem o melhor escape possível, que era com o Wesley, que já estava dando trabalho com 11 contra 11, contra 10, teoricamente, ele teria mais vantagem. Aí você tira o melhor jogador do time para colocar o Pedro Raul, que não consegue jogar, não consegue fazer alguma jogada ofensiva. E que, até pela configuração tática, ficaria na área esperando bola. Mas de que forma essa bola chega? Bom, aí ele bota o Coronado. Ele tira o Ranieri, que segundo ele, o Antônio ele também pediu para sair, e bota o Coronado. O Coronado, em poucos minutos, mostrou que não faz sentido ele entrar no segundo tempo. Se é uma questão física, bom, aí é chovendo molhado, a gente fica aqui falando, mas, poxa vida, né? Não acredito que seja. O Coronado precisa jogar. Porque ele é o cara que, em poucos minutos, conseguiu ter arremates, conseguiu dar um passe em profundidade para o Yuri Alberto, que perdeu um gol, em pouquíssimo tempo no jogo. O Coronado entregou muito mais.
Então, o Coronado tem que ser titular e o Wesley não pode sair do time. E isso são medidas do seu treinador, de Antônio Oliveira. Então, quando a gente fala que faltam jogadores, faltam. Tem jogadores limitados? Tem. Mas tem um time limitado taticamente, que é responsabilidade do seu treinador. E as escolhas dele também acabam se refletindo dentro de campo. A distância entre Palmeiras e Corinthians ela é oceânica nesse momento por vários fatores e que vão muito acima do que está ali dentro das quatro linhas. Tem a ver com gestão, tem a ver com promoção de categoria de base, tem a ver com estrutura financeira e tem a ver também com um treinador que está há anos no futebol brasileiro, que conhece muito bem o seu elenco, que sabe muito bem trabalhar com os jovens, que sabe trabalhar com o que tem, que sabe motivar o seu jogador para clássico e com outro que, enfim, tem no Corinthians como o grande clube da sua carreira e que está convivendo com, enfim, toda essa turbulência administrativa, financeira, jurídica, política, policial e tudo que o Corinthians vive nesse momento. Mesmo que o Palmeiras não tenha feito um jogo vistoso, um grande jogo, venceu por 2-0. E mesmo que o Corinthians tenha se esforçado para fazer o seu máximo jogo de enfrentamento, perdeu por 2-0. Esse foi o resumo do jogo. Individualmente, nós tivemos aí o Rafael Veiga decidindo, o Vitor Reis como uma grande figura de destaque, né? Defensivamente o Palmeiras foi até melhor do que ofensivamente no jogo, apesar dos gols e da participação do Veiga ofensivamente. O Palmeiras defensivamente foi primoroso nesse sentido. O Fabinho fez um grande jogo substituindo o Aníbal Moreno. O menino acho que foi talvez um pouco abaixo assim individualmente, perdeu algumas bolas e tal. E o menino é aquele jogador meio disjuntor, né? Que tem hora que desliga. No caso do Corinthians, acho que o Wesley foi a grande figura. O Rodrigo Garro acho que fez um jogo de movimentação, cobrou uma falta perigosa, que o Everton fez uma defesa, cavou a expulsão do Veiga, tentou, mas não decidiu. E o Coronado depois entrou muito bem, o Yuri Alberto estava numa noite muito infeliz, o Pedro Raul da mesma maneira, e o Corinthians não se encontrou dentro de campo, porque a verdade é essa. Quando a gente coloca dois treinadores portugueses, vejam só, curiosamente, um potencializa o time que ele tem, o outro não está conseguindo. Se o Corinthians não tem um elenco suficiente para ser campeão, claro que não, será que o elenco do Corinthians é inferior a equipes que hoje estão acima dele na tabela, como o Cuiabá, Juventude, Atlético Goianiense, várias equipes, Vasco da Gama? Será que o Corinthians tem um elenco inferior a todas essas equipes? Pois hoje o Corinthians só está à frente do Fluminense. Vejam só, o único time que esse Corinthians venceu nesse Campeonato Brasileiro. E aí, o que vocês acham? Diante disso, o Antônio Oliveira fica ou não fica? O Palmeiras vai disputar o título? Está um pontinho do Flamengo. E ainda tem para chegar Maurício, do Inter, Felipe Anderson, Gabigol, não sei, mas tem mais gente e tem a galera da Copa América que vai voltar, os lesionados e tudo mais. É um Palmeiras que no segundo semestre tende a ser mais forte ainda. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!